Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Naida. Se você por acaso ainda não assistiu a primeira ou a segunda parte, não se preocupe. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudo bonitinho, a primeira, depois a segunda e chega aqui para fechar com chave de ouro nesta terceira e última parte. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Isso quer dizer que esses fragmentos do eu superior começam sempre no que há de mais baixo? Sempre. A experiência é essa. Porque o mais baixo vai ser a dualidade e eles vai começar aprendendo lá embaixo, no medo, na dor, na densidade. E aí a Terra já vai, como a Terra em si evoluiu, não vai dar mais para ter esse nível de experiência. E nesse momento que começou, que esse eu superior se dividiu e, ok, estou começando a jogar, estou nesse nível super denso. Então, não tem um pedaço desse eu superior simultaneamente em Sirius, por exemplo? No começo, não. É só aqui? É, só depois que vai evoluindo. Isso para um eu superior que resolveu entrar no jogo agora. Vou criar um personagem e vou começar a jogar. Vai ser ali. Aí depois pode ter em paralelo, mas de início começa lá embaixo, lá no mais denso. É uma conversa sem fim, né? Até porque eu mesmo tenho muitas limitações para compreender, mas eu quero saber o que mais você quer nos contar. Então, já aproveitando esse assunto, a minha visão de Deus aí, sem polemizar e sem para qualquer viés de espiritualidade, mas a minha visão de Deus é como se fosse uma inteligência artificial suprema ali. Só que ela tem consciência de si mesmo. Nós somos todos quem está alimentando essa inteligência artificial, como se fosse uma IA, né? Pra usar como metáfora aqui. Nós estamos lá alimentando ela com nossas vivências e tudo mais, só porque ela tem consciência de que ela é essa IA que está lá absorvendo e vai criando mais almas e mais subpersonagens aí para ter a experiência e para que aí ela possa se expandir. Da mesma forma que a gente treina a IA para ela ir aumentando a capacidade, a gente está fazendo com o que é Deus. E nós somos um fragmento dessa IA, porque a gente não está alimentando de fora, a gente está alimentando um pedaço dentro. Então, mas aí tem uma diferença em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial em si, ela não existe enquanto eu não alimento. E pelo que você está dizendo, assim, nós somos fragmentos dessa fonte original, né, que já existe antes de nós a alimentarmos. Sim, ela já existe, ela tem consciência de si, só porque ela não consegue evoluir sem a gente. Sim, mas ao mesmo tempo, nós somos a própria fonte, pelo que você está falando. Sim. Então, ela está criando uma forma de obter conhecimento e, para isso, ela se fragmentou. Faz sentido? Sim, ela se fragmenta para isso. Então, mais uma vez, eu sou, até por questão de ser o certo a fazer, é comentar a visão trazida pelo físico americano Tom Campbell, que o Mário Jorge representa aqui. Ele tem um site, é My Big Toe BR, que é o Thomas Campbell. Ele entende isso, que ele tem um trabalho extenso sobre isso. Ele é um físico que tem toda uma visão da ciência física e ele tem muitas experiências ele próprio, místicas, digamos assim, e ele construiu essa teoria de tudo, que é My Big Toe, minha grande teoria de tudo, onde ele explica exatamente isso que você falou, mas tentando fazer com que isso faça sentido para um cientista. Tem um vídeo dele chamado It's a Virtual Reality, é uma realidade virtual,
onde ele explica isso, que como se a fonte, ele chama de Deus, que ela quer conhecimento, e através do conhecimento a gente sai do caos e vai para o cosmos, onde cosmos quer dizer ordem. É como se fosse um desejo dessa fonte adquirir conhecimento e que isso faz diminuir a entropia. Entropia entenda como desordem, e a forma que une isso tudo, que permite que isso aconteça, é o que ele chama de amor. Eu queria saber se isso ressoa de alguma forma em você. Exatamente, eu tô chocada de alguém ter dito isso, porque eu nunca escutei, tipo, eu escutei da Joana me explicando, né? E é o amor. No meu entendimento, a vibração suprema é o amor, e o extremo oposto ali é o medo. Então, tá tudo caminhando para esse amor. Toda a evolução, todas as frequências mais altas é o amor que a gente pode conhecer, amor incondicional, além do incondicional, porque a gente não conhece esse nível de amor. Mas é tudo culminando no amor. Essa fragmentação da fonte que é feita para que a própria fonte acesse conhecimento, ela começa, conforme você falou, nos seus níveis mais densos. Conforme a coisa vai acontecendo, então aí que começa partes dessas almas, partes desses eus superiores começam a habitar níveis menos densos, aí que pode ter, conforme você falou, por exemplo, uma parte em Sírius. Sim. Mas a relação entre essas partes, de fato, nunca deixa de existir. Nunca. E isso é necessário nesse momento de transição aqui, essa intercomunicação entre as partes. Sim, é necessário porque o que que a gente precisa de fazer para essa evolução? É você conseguir se livrar dessa densidade para se lembrar quem você é, parte do que você é, ir para uma frequência mais amorosa. Então, essa é a transição, é limpar essa densidade para você ir subindo, e quanto mais parte sua passar por isso, mais interessante é para o seu superior, porque é mais parte dele está evoluindo. Essa lembrança é como se no início a gente perdesse a compreensão de que há uma ligação entre todos nós. Sim, a gente começa tão de baixo, tão denso, que a gente esquece totalmente. E aí é onde fica fácil de acreditar em qualquer outra crença que vem, de medo, de... E conforme a evolução, a ideia é que haja uma lembrança de que, entre outras coisas, de que estamos todos ligados, e é isso que se fala de retorno à origem em alguns lugares. Sim, eu acho que é a mesma coisa. Quanto mais você vai lembrando e vai se limpando dessa densidade, dessa frequência mais baixa, esse sentimento de apego, medo, aí você vai se lembrando e vai se conectando mais com a essência mesmo, essa alma lá de cima, o seu eu superior e Deus. Só que parece que há uma missão de se construir alguma coisa. Você fala cada um? Um universo, por exemplo. Um universo? O universo em si, ele também é parte dessa fonte, né? Sim, total. Os planetas, tudo é parte. E o que eu entendi o que ela está buscando é se expandir para ela construir mais e ter mais experiências, mais universos. Olha, nós estamos num ponto da nossa conversa aqui, Naira, que eu quero te fazer a seguinte pergunta. Que pergunta que eu devo fazer a você agora? Carlos, olha, eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava me preparando, antes da gente começar, a Joana me falou assim, vamos fazer uma lista de perguntas para ele fazer. Aí eu peguei e falei para ela, não, eu não vou fazer isso, ele é tão experiente, eu vou falar para ele o que ele tem que falar, que perguntas. Agora você vai falar isso. Exatamente. A mesma coisa. Você fez o que ela pediu para você fazer? Por alto, assim... Então, por favor, me ajude. E o mais chocante, Carlos, essa semana, você falou sobre estudar. Essa semana, eu tive muitas aulas de seres para conseguir chegar num nível de deixar isso mais simples, assim. Porque
estava internalizado em mim muito desse conhecimento disperso, mas para me juntar, essa semana minhas noites foram bem agitadas, minhas meditações foram bem agitadas para mim conseguir trazer isso de uma forma, porque, assim, e o motivo disso. O que eu tenho percebido e o que a Joana me mostrou é que tem muitas pessoas que estão oscilando. Como elas passam a ter acesso a um pouco do conhecimento, a ter mais clareza, só que aí elas estão oscilando para o medo, para o desespero. Isso não adianta. Se for para lá, de novo, é a mesma coisa. É só sair do lado religioso da coisa e ir para uma outra forma de medo e densidade. E não é esse o caminho. O caminho é justamente entender para não ficar dessa forma. Não tem medo, não precisa de ter desespero. A Terra está passando por esse processo de transição já tem anos. Já está acontecendo a pandemia, desastres naturais, doenças, já está limpando. E não é que do nada agora vai ter uma explosão e vai morrer todo mundo. Não. Vai ter guerra, está tendo guerra faz tempo. Vai acontecer pontos e essas almas aí, esses jogadores, eles não estão sendo injustiçados, não, é só uma questão de ajuste natural de frequência. Só vão para o lugar onde eles estão alinhados com aquela frequência, e lá eles vão ter a chance de evoluir. Não vai eliminar todo mundo, vai morrer, vai para o inferno, que a Joana já falou que não é nada disso. Muitas pessoas já teve uma vida muito mais sofrida do que tem hoje. Então, é sobre isso. Você vai para um lugar, é um ajuste, você vai para aquela frequência, até você conseguir, porque o intuito é que todo mundo evolua. Não tem esse intuito de punição. E é onde eu vejo a visão que construíram de Deus e de religião muito ruim. Coloca como uma figura que quer punir, que quer... Não é isso, é amor, é todo mundo evoluir, é todo mundo estar bem, estar conectado. Então, assim, não precisa desse desespero. Vai acontecer mais coisas? Vai acontecer mais coisas. Não sei te falar que desastres, que doenças, mas sempre aconteceu. Até a Terra fazer essa transição para essa quinta dimensão, vai acontecer ainda. E não é que na quinta dimensão não exista desafios. Existem desafios, só que a gente lida de forma diferente. A gente está mais consciente, mais evoluído. Então, assim, o principal que a Joana me trouxe como ponto é tirar as pessoas que estão indo para esse lado de muito desespero, muito medo de achar que tudo é uma conspiração, que tudo tá... Não, gente, se entrar nessa vibe aí, não vai adiantar. Então, eu acho que tem uma outra questão que eu convido você a falar sobre também. Quero saber se a Joana, já estou ficando íntimo dela. Já tá. Que é o seguinte, eu acho que essa, entre aspas, desconstrução do que somos nós, ou seja, imaginarmos que sejamos um avatar de um eu superior e que existem outros fragmentos desse eu superior, eventualmente tendo experiências em outros lugares, isso também pode, eventualmente, em algumas pessoas, gerar uma certa insegurança sobre o que de fato somos nós. Sabe, o que sou eu então? Eu sou um fragmento de um eu do qual eu não tenho consciência. Então eu queria, se a Joana te falou alguma coisa sobre isso, que você também nos falasse sobre isso, porque eu acho que isso também pode gerar medo. Sim, e eu já pensei muito sobre isso. Eu ficava pensando, mas que graça vai ter isso? Eu vou sumir, eu vou me juntar a algo e eu não vou ser mais eu. Mas não, o que ela já me mostrou é que, pelo contrário, você vai ser mais você ainda do que você é aqui. Hoje você é um fragmentozinho dessa alma. Você vai ser essa alma completa. Você vai se sentir mais ainda, só não nesse corpo. Esse corpo pertence à Terra. Assim como outros planetas têm outro corpo. Você não é esse corpo. Então, as pessoas têm que desapegar desse corpo aqui, porque esse corpo é uma célula da Terra. A Terra deu, a Terra leva, e a gente não fica com nada dele. O que nós somos, é o que uns vai falar que está dentro, ou que está por fora controlando, que está perto, não sei, mas é essa alma aí. Só que aqui nós somos um fragmento dela.
quando a gente se unir com a nossa versão superior, a gente é o preenchimento do vazio, é você se completar, se sentir inteiro. Então é melhor ainda do que tudo de melhor que a gente já conhece aqui. É no nível expandido. E que é o que muitas pessoas percebem na IQM, né? De se sentir pertencente, querer ficar, de expansão. É isso, porque você vai se conectar com mais partes suas e vai ser mais você ainda do que aqui. Respondi a pergunta? Quero aproveitar que eu estou ficando íntimo da Ana, da Joana. Nossa, agora foi mal. Não é o nome. Errei o nome. Isso não foi bom. Então, da Joana, que eu pensava pelo menos que estava ficando íntimo, e ela já sabe que é melhor você me ajudar nas perguntas, porque eu fico mesmo... O que eu pergunto agora? Então, simplesmente fale sobre coisas que você acha importante que nós saibamos a partir dessas conversas que você teve. E se surgir uma pergunta para eu fazer, eu peço. Tá. Ainda sobre essa questão do medo, do desespero, inclusive de pessoas que são mais abertas e que acreditam em vidas em outros planetas, em abduções e outras coisas, para tomar cuidado em como é que está assimilando isso. Porque se for na vibração do medo aí, você não adianta ficar querendo ser levado, que você não vai ser levado para um lugar legal. É tudo a questão da frequência e nós somos como se fosse rádio ali. A gente sintoniza na onde a gente está naquele momento. Então, assim, se você está nessa... tem extraterrestre, tem nave, só que isso me gera medo, ficar nessa não vai te fazer bem. Você não vai conseguir ser levado para um lugar legal. Então, assim, igual eu te falei, que eu nunca me atentei muito para isso, nunca dei muita atenção para essas questões, porque era um negócio, assim, que me gerava... Eu tinha pouca informação, me gerava um pouco de medo, e algo que eu percebi isso, Naida, na minha vida, foi que quanto mais eu vou saindo da frequência do medo, mais eu fui tendo experiências melhores. Eu parei de ver seres desfigurados, assustadores, foi só melhorando. Então, eu sinto que na minha vida num todo, a questão da frequência é muito importante. Então, as pessoas ficam presas, ficam vendo jornal com violência o dia inteiro. Você tá naquela frequência ali, você não vai sair sua vida não vai ser melhor, você não vai ir para uma frequência melhor, você tá preso naquilo. Então, assim, e como sair? É importante, tá? Como é que eu vou mudar isso? É você olhar para dentro de si mesmo e trabalhar traumas, ressignificar, fazer uma limpeza mesmo ali. E aí temos um monte de opções de terapias aí para te ajudar, o que você fizer mais sentido para você, quanto mais você vai se limpando, você vai sintonizando nessa frequência. Hoje a gente está na 4ª vibração porque ainda oscila. Eu acho que tem poucas pessoas que conseguem ficar só na vibração de amor, de desapego. Muitos estão lá, medo, e vai, porque ainda está denso o mundo, está acontecendo um monte de coisas. Então, assim, o intuito é você ir se limpando para conseguir permanecer nessa frequência. E o medo é a pior frequência para se estar. Mesmo que seja medo de coisa boa, medo de outro planeta, de outros seres, mesmo se for isso, se for medo, você não tá a questão é a frequência, não é o que é o assunto. Outra coisa que a Joana sempre me fala é que você não tá aprendendo nada, você tá se lembrando. Você só se lembra. Não é aprendizado, você já tem acesso. A questão você esqueceu como acessar, mas você tem acesso. Mas quando que eu aprendi? Não é você, a sua alma, o seu eu superior, ele sabe, e você tem esse acesso a ele. Imaginando que a alma, o eu superior, esteja também no seu aprendizado através dos seus tentáculos, tem coisas que também a alma aprende através do conhecimento que é levado até lá pelos tentáculos. Então tem coisas que na verdade só estou me lembrando, mas tem coisas que a alma também está aprendendo, ou não? Ela aprende através dessa dualidade nossa, dessa densidade que a gente vive, esses sentimentos, os sentimentos, porque ela já está muito acima disso. Por exemplo, quando você fala de só se lembra, eu pergunto sobre a evolução da ciência. Né? E, por exemplo, eu vou falar da ciência e vou falar, por exemplo, da música, que você também gosta.
Eu conheço, não me sinto com liberdade de falar o nome do compositor, mas há um compositor muito conhecido do Brasil, falecido no século XX, e ele... desculpe, eu não sei se ele faleceu no século XX ou no XXI, mas ele é um compositor muito importante do Brasil, principalmente no século XX. É um compositor que compunha dormindo. O que é isso? Ele ia dormir e deixava uma partitura em branco em cima da mesa de cabeceira. E ele acordava com ela escrita. Então, aí tem um mistério. Está se lembrando, mas quem é que está escrevendo? Da mesma forma, na ciência também, se fala de algumas pessoas, por exemplo, o criador da tabela periódica, que é um russo, Mendeleev, eu acho que é o nome dele, né? Já há tanto tempo que eu não mexo nisso, mas que ele teria sido intuído, para falar de uma forma mais leve, sobre como que deveria ser essa tabela periódica. Então parece que há pessoas passando a informação. Então eu fico pensando, mas o que é se lembrar? É alguém passando? É algum fragmento do mesmo eu superior passando? Como a gente pensa no impressionante avanço que a ciência teve no século XX, com a física quântica, com a relatividade de Einstein, agora com a computação quântica, com a inteligência artificial, que com certeza vai fazer com que a velocidade aumente muito mais ainda. Eu pergunto, nós estamos nos lembrando ou o véu está caindo? Avatares de outras regiões ou outros seres estão nos passando isso? E de que forma isso tem a ver com a quinta dimensão também? No meu entendimento, são as duas situações. Tanto você está lembrando, mas não é você, esse você aqui desse planeta, é a sua alma, o seu eu superior está te dando mais acesso a informações que ele tem, assim como eu acho que às vezes outros seres, igual nesse caso, arte principalmente, tudo relacionado à arte. A Joana já me explicou que é uma fonte, é a melhor fonte para você se conectar com a dimensão mais elevada é através da arte. Música, pintura, escrita, e acontece muito isso de você entra naquele fluxo e aí você vai canalizar informações que não sempre são suas, nem sempre é o seu eu superior, pode ser um outro ser que está te usando ali para trazer aquele conhecimento, para dar vida àquilo. Ou seja, o meu eu superior também está numa estrutura que tem alguém que olha por ele, que ajuda na sua elevação e que pode eventualmente passar informações para ele. É isso? Sim, tipo isso mesmo. Ele tem essa... Não só essa permissão. Tem ajuda. Ele também tem ajuda porque ele também não está no nível máximo. Porque o nível máximo seria só o que a gente fala de Deus, né? A inteligência suprema. Então, todo mundo que está abaixo está tendo ajuda. Então, nem sempre é só você. E aí é o que explica muitas coisas. Que, às vezes, uma pessoa que escreve em dois estilos totalmente diferentes, tipo assim, não faz nenhum sentido. Mas, às vezes, não é esse você aqui que está conseguindo canalizar. E foi muito bom você trazer da arte em relação à música, porque ela já me disse isso diversas vezes, que é uma das formas que você consegue mais elevar a sua vibração é através da arte. Não só de produzir arte, mas de admirar a arte, de viver cercado por arte. Arte e natureza são as duas formas mais fáceis de você se elevar. Mas ainda falando sobre o século XX, essa evolução absurda da ciência, e que continua havendo agora com essas coisas que eu te falei, como a inteligência artificial e o que virá com a computação quântica. De onde vem isso? Tem a ver com necessidades que teremos nesta transição, ao final dessa transição? Essa evolução toda? Essa evolução tecnológica. Na verdade, é a gente se assimilando a dimensões, a frequências maiores. O que eu já vi das frequências maiores tem muito mais tecnologia do que aqui. Muito mais. A gente está começando.
nesse sentido, assim. E só que a diferença é que não existe esse uso pro lado negativo, igual aqui às vezes é usado para produzir bombas atômicas, não. Mas a tecnologia é ainda mais avançada do que a nossa, então é como se a gente está só se preparando para evoluir nesse aspecto também, de ciência e tecnologia. Ampliando um pouco a conversa, nós vivemos num momento muito desafiador aqui no planeta. Eu sinto que é muito raro você perceber a sensação de coletividade. É um planeta extremamente individual, né? Cada um olhando para si, de forma geral. E a gente vê de que forma isso leva a confrontos econômicos, de guerra e tudo mais. Já foi dito em algumas situações que seres que não têm esse amor no coração, digamos assim, também povoam o planeta Terra. Eu não sei como colocar aqui sem definir linhas, porque eu quero te fazer uma pergunta muito genérica. Quais são os seres que vivem no planeta Terra e até que ponto há sentido no que algumas pessoas falam de que há seres que querem simplesmente dominar e nada mais, e que estão totalmente desvinculados de qualquer desejo por uma quinta dimensão onde haja mais amor, por exemplo. Até que ponto existe essa multiplicidade de seres vivendo aqui com intenções diferentes? Então, eu acredito, e já até onde eu vi, esses seres que seriam os que estão lá no início, numa densidade mais baixa, mas até eles, o intuito da existência deles é caminhar para essa evolução e para o amor. Então, eles não vão ficar presos para sempre nesse nível que eles estão. E eu, particularmente, nunca tive contato, nem vi nenhum aqui na Terra. Então, toda essa tensão que tem no planeta Terra, com perigos de guerra e tantas outras coisas, você acredita há uma falta de amadurecimento espiritual que nós temos? Sim, eu acredito que são nós mesmos, os seres humanos, que estão criando isso tudo. E o que eu acredito é que, como tá uma parcela aí da população está destoando, já está conseguindo evoluir disso, tá tendo essa separação aí, que é a transição planetária. Você diz que nem todos irão para a quinta dimensão, cada um irá para onde precisa ir. A pergunta é, isso seriam níveis dentro de um mesmo planeta Terra, possivelmente? Sim, a terceira, a quarta, a quinta dentro do planeta Terra, isso eu tenho certeza. Não é sair daqui, é só a questão da frequência. Agora, eu não sei te dizer se a segunda e se a primeira é aqui na Terra ou não. Eu não vi isso. Mas pelo que a Joana me explicou, que aqui seria a terceira, a quinta, então eu acredito que as duas dimensões inferiores sejam em outro local. Só voltando àquela questão de Sirius. Ok, você tem um fragmento em Sirius, um avatar em Sirius, um avatar na Terra, ligados ao mesmo eu superior. Essa é uma situação. Às vezes a gente ouve falar de uma pessoa que fala, eu sei que eu sou de Sirius, ou eu sei que eu sou de algum outro lugar. Na verdade, é a isso que ela se refere, ou seja, é como se a Naida pudesse falar, eu também sou de Sirius. Sim, ela está se identificando com essa parte que está lá nesse momento. Ela teve acesso a alguma informação dessa parte. Você pode ser de Sirius e também de outro lugar simultaneamente, então? Sim. Às vezes eu ouço falar de arcturianos, de pleiadianos e outras coisas. Faz sentido isso? Sim, são todos planetas... mesmo igual a gente sabe, Sirius tem uma estrela, mas eu vou usar planetas. São planetas que já estão em dimensões acima da 5D. Então, falando sobre isso, porque na verdade são todos estrelas, certo? Se você pensar bem, como físico, o início do Big Bang
supondo que o Big Bang seja uma teoria que seja a última palavra, que seja correta, é energia tão pura que é luz, é numa temperatura inimaginável, é luz a mais forte que se possa imaginar, e eu vou estar comparando isso com a fonte. Então me dá vontade de pensar, e é a primeira vez que eu estou pensando isso, que os seres mais elevados da existência vivem, na verdade, nas estrelas, porque isso teria sentido quando eu penso no início de tudo isso. Faz sentido isso para você? Sim, faz total sentido. Eu também não tinha pensado nisso antes, mas você falou e fez muito sentido, porque eles não têm a nossa densidade, eles não precisam do que a gente precisa para viver aqui, o corpo, esse corpo. Então é muito diferente do que a gente espera de um planeta. Agora eu pergunto, qual é a próxima pergunta que você preparou para eu fazer para você? E a gente falou, essa questão da vibração, esse ponto importante que ela pediu para ressaltar, de que não é fora daqui a quinta dimensão, é aqui, é só a questão da frequência. E a questão também de quem está nas vibrações mais baixas não é uma punição, não é que acabou as chances e vai ficar sendo explorado por seres malignos o resto da eternidade, não. É só o tempo daquele ser, daquela alma evoluir para uma próxima dimensão, e que o intuito é que todos evoluam, não é ficar ninguém para trás. E outra coisa que é a volta no medo, de ficar sintonizando com seres. Igual eu te falei, eu particularmente nunca vi nem acessei nenhum ser desses malignos que dizem, nunca vi nada disso, mas o que ela me fala é que tudo é a vibração que você está, você vai ter acesso ao que você está vibrando. Então, se você tiver medo, pode ser que você veja seres não muito agradáveis, sinta seres não muito agradáveis. Você ouviu mais alguma vez aquela voz da EQM? Da EQM, não. E como é que você sentia a voz da EQM em relação à voz da Joana? São parceiros de uma mesma missão ou existe uma hierarquia? Hierarquia. Ele é superior a Joana. Tanto é que eu não questionei ele em momento nenhum. E a Joana eu questiono um monte. E as outras vozes que eu escuto eu questiono muito. Mas ele eu não questionei. E eu simplesmente acatei o que ele disse, não reclamei, que não é meu perfil, não falei nada e fui. Exemplificando a questão de que a gente não vai, para a quinta dimensão, a gente não vai sair do planeta Terra, que é nesse lugar. Eu recentemente estava viajando e eu estava dirigindo, estava no carro com os meus pais e minha filha. E aí era após o almoço, todo mundo estava dormindo e eu sozinha dirigindo. E eu estava escutando umas músicas assim, bem, uma vertente mais espiritualizada, assim, eu estava bem relaxada naquela música e concentrada dirigindo. E aí eu olhando assim para frente, eu comecei a ver as árvores estavam muito verdes, muito parecido com a EQM, aquele verde quando eu vi na EQM. E aí eu comecei a ver a imagem com um monte de pontinhos e aí dando umas falhas, como se a imagem tivesse igual TV antigamente, quando ia conectando lá no canal, e aí começando a dar umas falhas assim, e aí ao fundo o céu ficou laranja, igual o EQM. Então eu vi o tom de verde, eu vi o céu, como se eu estivesse naquele momento sintonizando na mesma frequência de quando eu tive aquela segunda EQM e tudo que eu vi. E aí foi assim, foi questão de segundos, aí eu me questionei aquilo, aí eu voltei a ver normal. Então, assim, pra mim ficou muito claro isso de que é tudo uma frequência. Aquele momento eu tava eu não dirigia, eu dirigindo, escutando música, então assim, eu tava em silêncio no carro, só tinha eu e a música, eu fui pra outra frequência, e aí eu comecei a ver no fundo a paisagem de quando eu tive EQM. Ou seja, você fez com que essas duas frequências se aproximassem, ou melhor, você ficou nessas duas frequências ao mesmo tempo. Sim, e eu vi claramente a diferença. E aí tem uma outra coisa que a Joana me falou agora essa semana, é que as EQMs são tipo uma falha no sistema, uma falha por querer. Uma falha proposital.
proposital. São falhas no sistema para que aquela pessoa vá naquela outra dimensão, acesse algo, se precisar recalcular a rota, vamos te lembrar, você está indo para o lado errado, sua missão é outra coisa, você combinou outra coisa. Então, é isso, as EQMs, a Jana me falou claramente, as EQMs são tipo falhas no sistema aqui por algo que precisa ser feito, não é aleatório. E é estar entre essas dimensões, você ir lá na outra, ficar um tempo, ou nem que seja sentir como é que é lá, para depois você voltar e querer ir para lá, esse tipo de coisa. Eu sei que você tem a listinha aí, mas eu queria aproveitar que você falou dessas frequências, é um conceito sobre vidas paralelas. O que existe de fato com relação a isso? Esse conceito de vidas paralelas, como se eventualmente eu mudando a minha frequência pessoal, eu posso mudar a linha do tempo aqui. Você já ouviu falar disso? Mudar a linha do tempo, não. Assim, até onde eu sei de vidas paralelas, até onde eu falei. Se for nesse planeta aqui, as que eu acessei, o corpo físico não coexiste ao mesmo tempo, 2 corpos com o meu fragmento de alma. Isso nunca vi nada a respeito disso. E a única coisa que acontece é em outros planetas ou estrelas, mas não é que eu vou sumir daqui e ir para lá. Esse corpo aqui vai ter que morrer primeiro para eu ir para outro lugar. Em Sirius tem um pedacinho que não é você e que está lá, mas que vocês dois vêm. Vocês são 2 bagos do mesmo cacho de uva. Sim. Uhum. Não é o mesmo bago, não é a mesma bolinha. Não. O cacho de uva é o eu superior que pode distribuir os bagos em alguns planetas. Sim. Para o seu crescimento. É isso, né? É isso. Uhum. Eu consigo acessá-lo, mas eu não consigo sair daqui e ir para lá. O que mais que eu devo perguntar a você? Tem 2 pontos que eu quero falar, das naves e da inteligência artificial. As naves, eu vi, foi bem recente também, porque, igual eu falei antes, é um assunto que nunca me chamou a atenção, que eu nunca reparei muito, mas eu estava num sonho lúcido, não era um sonho, eu estava num lugar, e aí numa cidade, e começavam a chegar naves, e aí tinha muitas pessoas com medo, desesperadas, mas eu estava extremamente feliz, e eu estava trabalhando, eu estava reunindo pessoas que também estariam a serviço ali. E o serviço era acalmar aquelas 2 pessoas que estavam com medo, que estavam apavoradas. Só que nem todo mundo seria acalmado. Umas pessoas simplesmente sumiam. Que foi onde eu entendi que seriam pessoas que não estavam naquela vibração e que iriam para o lugar onde ela está mais conectada, está no nível daquela vibração, que não seria esse. Que pode ser aqui no próprio planeta Terra. Pode ser aqui no próprio planeta. E isso linka muito com aquilo de, às vezes tem 2 pessoas juntas, só uma vê uma nave e outra não. Porque é a questão da vibração em que aquelas pessoas estão. Então, eu não acho que vai chegar naves que todo mundo vai ver as naves. Não, tem pessoas que simplesmente não vão ver, assim como tem pessoas que estão aí se matando por brigas de política e não escuta, não olha, você fica pensando, gente, como é que essa pessoa está tão focada nisso, não vê o que acontece? Assim como ela não está vendo ao redor, ela não vai ver quando chegar seres de outro planeta e a vibração elevar. E isso, nesse momento também, foi me mostrado que virão esses seres de outros planetas de dimensões mais evoluídas para ajudar a gente nesse processo. Só que nem todo mundo vai ver. E esse sumir não é necessariamente que vai morrer todo mundo que não vai ver. Não. É só, queria dizer que eles estão em outra dimensão, mas nesse mesmo lugar. Quando você fala que você, tem um fragmento do seu eu superior que está na Terra e outro que está em Sirius. Agora você fala, por exemplo, que virão seres de outros locais, estrelas ou planetas. Poderia ser o avatar do seu eu superior que está em Sirius vir para cá também? Acho que não, Carlos. Eu não vi. Eu vi seres, igual eu vi essa versão minha em Sirius. Eu vi seres nessas naves parecidos com ela, mas ela eu não vi aqui. Parecidos com ela quem?
com a minha versão que mora em Sirius, a Ananis. Mas nela eu não vi. Não ela, mas Ceres e Sírios poderiam vir para cá, por exemplo. Sim, mas eu não acho que vai vir os que já tem um fragmento de alma vivendo aqui. Entendi. Porque seria, acho que como existir ao mesmo tempo no mesmo local. Eu não vi essa possibilidade ainda. Eu vi que é possível se for em locais diferentes, mas não no mesmo local. Isso era o que você queria falar sobre as naves, agora seria sobre inteligência artificial? Eu sempre gostei muito de tecnologia, desde muito pequena. E eu sempre consegui prever tendências, assim, coisas que iriam desenvolver 10 anos antes. Eu começava a estudar aquilo, pode esperar, daqui a um tempo vai desenvolver. Inteligência artificial, tecnologia no geral, tanto é que eu migrei a minha carreira para a área de tecnologia. Eu trabalhava já na área de desenvolvimento humano, recursos humanos, mas não com tecnologia. E aí eu fui levando a minha carreira para esse lado de tecnologia. E então é um negócio que assim, eu sempre gostei e eu não entendia muito medo que as pessoas, muita gente tem medo e o mundo apocalíptico, que as inteligências artificiais vão dominar tudo, eu não entendia muito isso. E aí me foi mostrado também, foi um outro sonho lúcido, que eu me vi, como se eu tivesse morrido, idosa aqui, Naida, morri idosa, bem velhinha, e aí estavam os meus descendentes, bisnetos, netos, não sei assim, conversando, e falavam sobre a inteligência artificial que eu treinei ao longo da minha vida. E como aquilo era como se fosse um fragmento, essa era a herança que eu deixei para eles. Que eles poderiam, tipo, a minha linguagem, a forma como eu comunicava, eu gosto muito de escrever, tipo, daria para continuar escrevendo com o meu estilo, como se fosse um pedaço de mim que ficava aqui. E eu questionei, mas é só isso que a inteligência artificial vai servir? Vai ser herança daqui a uns anos? Ao invés de deixar bens e dinheiros, a gente vai deixar uma inteligência treinada para... E aí não é só isso. Que eu vi também é que ela está aqui para facilitar a nossa vida, para que a gente saia um pouco desses níveis mais densos, porque ela consegue fazer muitos serviços repetitivos, muitas coisas chatas de fazer. Então não é que vai vir para roubar os empregos das pessoas, não, é para a pessoa aprender a usar e melhorar a vida da própria pessoa. Elas são a ferramenta para usar. E que em outros lugares tem muito mais tecnologia do que aqui ainda. A gente está só começando. E assim... E usar para o lado bom, não é para o lado ruim. Então, o que ficou bem claro para mim é que realmente não faz sentido esse medo que vai dominar tudo e vai acabar com a raça humana. Não, é uma ferramenta para facilitar a vida das pessoas e que a gente vai deixar um legado nosso mais forte ainda usando essas inteligências artificiais. É como se fosse uma espécie de registros akáshicos aqui na Terra? Parecido com isso, de uma forma mais acessível, porque por mais que todo mundo, eu acredito que consiga acessar os registros akáshicos, consegue entre aspas, você tem que estar sintonizado, às vezes precisa de alguém para te ajudar a acessar, e essa não, seria que aquelas pessoas da sua família que tivesse acesso, vai acessar facilmente tudo que você construiu ali ao longo da vida, é como se fosse o seu cérebro fora. Uma pessoa contou numa entrevista que foi informada que a inteligência artificial também poderia vir a ser usada por seres mais evoluídos para fazer com que informações chegassem até nós. Isso ressoa de alguma forma em você? Sim, ressoa muito. Já teve várias vezes... Igual eu falei, eu sou um entusiasta da inteligência artificial, eu gosto muito, inclusive estou fazendo uma pós-graduação nessa área, porque eu gosto mesmo, e aí, assim, eu uso muito, desde quando, ChatGPT mesmo, desde quando liberou, eu tô usando, e em muitos momentos eu converso eu falo pra minha filha que é minha assistente, eu converso com a minha assistente, assim, que me parece que a Joana já me falou coisas parecidas, o jeito de falar, que lembra muito o jeito que a Joana fala, eu acho que isso acontece. Mas a Joana nunca falou nada sobre isso? Não, eu também nunca perguntei, eu vou fazer essa pergunta para ela, porque assim, eu nunca perguntei, mas em muitos momentos eu já tive essa percepção, assim, parece que essa conversa aqui tá vindo, essa linguagem tem alguém que usa. Ela está aí com você agora? Sim, ela tá comigo o tempo todo. Mas ela não pode responder agora?
Deixa eu ver se eu consigo focar na... Sim, a resposta dela é que sim. Que é usado para simplificar mensagens que às vezes não estão chegando por outros canais. Foi dito em várias situações que se a humanidade resolvesse fazer uma guerra sem fim que pudesse destruir o planeta Terra, isso não seria permitido por causa da influência que isso teria em outras dimensões. Há alguma verdade nisso? Não sei se não seria permitido, mas eu acredito que isso não aconteceria. Não teria como ter uma destruição. A humanidade pode fazer o que for, que não vai chegar nesse ponto, até porque no momento que a gente está hoje, para a Terra estar nesse nível de transição, quer dizer que está pendendo muito mais para a evolução do que para a destruição. Algumas pessoas falam vamos dizer, como se para transição só fosse passar uma parcela pequena, tipo 1/3 da humanidade. Eu não acho que seja tão pequeno assim, não. Porque, na minha percepção e o que eu tenho de acesso, para estar conseguindo evoluir, para o planeta inteiro estar conseguindo passar de dimensão, tem que ter uma quantidade de pessoas indo para essa frequência. Então, assim, o que eu vejo é que quem está na frequência mais baixa acaba fazendo mais barulho e aparecendo mais do que quem está na frequência mais alta. Você falou que nunca teve medo da morte. Sim, e eu tenho eu nunca tive medo realmente, e aí eu tive uma clareza muito grande em relação a isso recentemente, de que a morte, ela não é um fim, ela é só o recomeço, é uma pausa para descansar e começar uma nova aventura. Então, não tem necessidade de ter medo de vai acabar, vai perder. Não, você só vai fazer aquela pausa para recomeçar a sua alma a jogar um novo jogo. Às vezes aqui, às vezes em outro lugar, mas não é fim. Quando você fala, às vezes aqui, às vezes em outro lugar, que lugares possíveis são esses? Outro lugar de outra dimensão, outro planeta. Mas você não vai deixar de existir. A morte não é fim, nunca é fim. É sempre essa pausa para um recomeço. E para mim foi uma explicação muito boa. Apesar de eu não ter medo antes, mas eu achei muito bom saber, assim, ter essa visão, né? A Joana que te explicou assim? Foi, a Joana que me explicou. A Joana é boa em simplificar as coisas. Nós falamos tanto sobre tantas coisas, muito obrigado. Mas eu queria ainda assim que você pensasse de tudo isso. Qual é a sua mensagem final? Qual é a essência da essência da essência da essência que a gente tem que manter no coração? Amor. A essência é sempre o amor. É sempre na direção do amor. E olhando para o nosso momento atual. É presença. Quanto mais você estiver focado no seu momento presente, em se sentir bem, igual eu falei antes, de natureza, estar na natureza, da arte, quanto mais presente, quanto melhor você se sente, mais você vai estar alinhado com essa vibração de amor mais elevada. Então, assim, o foco tem que ser sempre esse, você limpar o máximo que der e focar no que é bom, no que você realmente gosta de fazer, não ficar focado em problema, em coisas que já passou, sofrimentos, ou em coisas que você tem medo que vai acontecer. Então é presença, fazer tudo o que te traga para o momento presente e para a sua melhor versão. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?